Ai de mim, que dor, míseros restos. Provocações têm que ser começado assim, com um gemido grego. Ai me. Bom, aqui estamos nós, provocações outra vez. Quase 12 anos idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. O tema de hoje está a cargo de um especialista no Brasil, no mundo, nas pessoas e nas coisas. Um filósofo. Na verdade, ele não é exatamente um especialista. Ele odeia as especializações porque são apenas fatias do saber para as quais as pessoas dedicam a vida inteira sem ter a oportunidade de conhecer outras coisas. Para ele, a especialização é imoral. E se há uma coisa que ele conhece, são as outras coisas, além das superficialidades com que o dia a dia da mídia nos contempla. Ele é um filósofo apaixonado por história. Era para ser advogado, mas felizmente desistiu na penúltima hora. Até esse humor ele tem. Professor titular da Universidade de São Paulo. Já esteve neste programa há mais de 10 anos e hoje, ainda bem, está de volta para nos provocar e ser provocado. Ele é Renato Giannini Ribeiro. Renato Giannini Ribeiro. Por que a filosofia em sua vida? Olha, eu tinha 16 anos e na escola me mandaram fazer um seminário, nunca tinha feito um seminário, expor a questão da justiça. E aí, o que eu ia ler? Me indicaram Platão e Nietzsche. Não me lembro que eu li de Platão. Aí eu fui ler Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, foi dificílimo, quebrei a cabeça, mas vieram duas coisas muito fortes. Primeira, começou a dúvida sobre Deus. Comecei a ter uma dúvida muito séria se existia Deus, porque, enfim, fiquei tomado pela ideia de que talvez a crença em Deus fosse um refúgio para a fraqueza humana. Não fosse uma força, mas fosse uma fraqueza. Hoje não tenho essa certeza, mas enfim. E a outra coisa foi sentir que havia um universo de crítica, de dúvidas, de questionamentos que não haveria, por exemplo, em direito, que era uma ideia que eu tinha. Pensava talvez ser advogado, sem tanta paixão, mas pensava. E aí quando eu vi que eu podia colocar em dúvida todas as leis, tudo que os homens fazem, eu adorei a filosofia. E para mim, filosofia é muito mais uma postura de você poder criticar, contestar, poder pensar para além do possível, é muito mais isso do que um conteúdo determinado. Você já se considera um nome de ponta na filosofia ou ainda falta muita coisa? Falta muito, né? Falta muito. A filosofia, quando a gente fala em filosofia, a gente geralmente dá o nome de filósofos na área para umas 20, 30 pessoas em milhares de anos. Quer dizer, quantos? 2, 3, 4, 5, 10 por século. Talvez passe do número que eu falei, dos 20 ou 30. Mas a gente imagina que um filósofo seja alguém que tem uma contribuição muito, muito original. Não simplesmente alguém que sai pensando e coloca no cartão de visitas ou no seu blog, filósofo, sabe? É mais que isso. Agora, é interessante que a filosofia fala, mas parece que não ajuda muito os homens não, né? Ajuda. Porque nesse período de incertezas, a reação automática das pessoas é procurar certezas, comprá-las. Sou professor de ética, me ligam. O que é ético, professor? Fazer isso ou aquilo? Eu digo, depende muito de por que você vai fazer. Não é a ação, mas é o que leva à ação. Qual o tipo de reflexão ética que você fez? A filosofia é ética? A ética é uma parte da filosofia. Agora... A ética é uma parte de qualquer coisa. Ética é uma postura. Significa você questionar e você tomar as decisões você mesmo. Mas um jornalista pode ter ética? Até pode. Pode. É uma área muito difícil. Ou tem que ter a ética do patrão?
Se ele seguir a postura do patrão, ele não é ético. Ele abriu mão do julgamento dele. A filosofia te deixou rico ou você já era rico? Nem uma coisa nem outra. Não era rico, nasci numa família de classe média e sou da classe média, não enriqueci. Nossa, a vida, acho que é tudo na vida da gente, né? Sem a vida, é ruim. A vida, ela é feita para se viver. E é bom a gente procurar fazer as coisas certas para que a gente não se meta assim em enrosco, em confusão na nossa vida e a gente tenha uma vida de paz. O cientista, ele pode saber muito as coisas, né? Mas nem tudo o cientista descobre. Ele não descobre como que entra dentro do céu, ele não sabe. A minha teoria é que a vida surgiu do nada. O nada. Porque o nada é tudo. Uma pergunta cruel, porque nós sabemos a resposta, mas a forma como você vai dar a resposta é que vai ser a forma realmente de uma provocação inteligente. Uma pergunta cruel, porque nós sabemos a resposta, mas a forma como você vai dar a resposta é que vai ser a forma realmente de uma provocação inteligente. Como estão a educação e a cultura no Brasil de hoje? Olha, a educação no Brasil tem um problema que há pelo menos 20 anos, todos os educadores, ministros, inclusive, dizem, a educação básica é muito ruim. A pós-graduação é muito boa. A graduação, o ensino superior, faculdade, tem coisas muito boas e coisas muito ruins. Agora, o ensino básico, a educação das crianças e adolescentes é muito deficiente. E, vamos dizer, de um partido ou de outro, desde pelo menos o Itamar Franco, a gente tem uma tentativa de melhorar isso e a gente vê muito pouco resultado positivo. Tem uma coisa também, a sociedade brasileira não dá valor à educação. Não é uma coisa só de governo, coisa de pai, coisa de família. As pessoas não dão valor. Entre escolher educar o filho, fazer lição e destinar ao mundo do prazer, é o mundo do prazer. Então, videogame, tudo isso tem um sucesso extraordinário na nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente voltada ao prazer e que vê o trabalho duro de educar, de ser professor, de estudar, de ler, de gostar de ler, tudo isso é impopular no nosso país. Democracia, palavra complicada, não é? Sim. Não te parece uma palavra machucada pelo mundo hoje? Olha, eu acho que... As pessoas estão cansadas desse modelo já de democracia ou não? Não. Eu acho que metade do mundo hoje vive de alguma forma em lugares que têm liberdade. Nunca houve tanta gente, nunca. A América Latina, 30 anos atrás, era uma desgraça. Hoje quase toda a América Latina está com direito de expressão, direito de voto, falta muita coisa, mas melhorou muito. A Europa de Leste também melhorou. A Ásia, a África estão melhorando. Eu acho que o mundo está melhorando. Tem partes que foram para trás. A antiga União Soviética retrogradou com o que hoje tem. Retrogradou existe? Não sei. Que recuou, bonito. piorou. Agora, eu acho que o problema é que a gente esperava muito mais da democracia. Quando nós tínhamos a ditadura, faz quase 30 anos, a gente pensava que com a democracia a gente ia ter um país culto, alegre, com os problemas resolvidos. Você não esperava uma coisa assim? Devia esperar. E é uma tremenda, fica muito aquém do que a gente quer. Para onde você imagina que vão as coisas quando se esgotar completamente o modelo político fashion em que estamos vivendo? Olha, o que eu acho o grande problema social e também político é que o mundo cresceu demais. Primeiro, tem muita população. Segundo, antigamente... Já é Thomas Hobbes isso, né? Talvez, mas 50 anos atrás, o trânsito de São Paulo era muito bom porque muito pouca gente tinha carro.
Você parava o seu carro onde quisesse. Talvez você nem precisasse de carro. O transporte coletivo dava conta de muita coisa da cidade bem. Hoje, vou até falar uma coisa positiva, quase toda a população se sente com o direito ou com o desejo de ter um carro, de ter alguma coisa. Não existe mais a ideia de que eu sou pobre e jamais vou querer ter o mesmo nível de consumo de um rico. Não, eu sou pobre e tenho direito a isso, quero isso. Isso é bom. Agora, você acha que é bom? O desejo é bom. Eu entrevistei um arquiteto aqui, urbano, que acha que São Paulo tem que ser uma cidade fluvial e que os motoristas e os automóveis são os mais perversos assassinos que tem em São Paulo. Pois é, o problema é isso, quer dizer, a igualdade, o desejo de igualdade que é bom, se expressa querendo uma coisa que é ruim, que é ter carro. Então, a cidade se afoga no carro, não funciona. Eu acho que há todo um modelo de mundo que funcionou até bem, mas baseado na desigualdade. E esse modelo de mundo não está mais dando certo. Há 10 anos você considerava o PT nosso partido democrático e o PSDB nosso partido republicano. Com qual dos dois você acha que você foi mais cruel? Não fui cruel com nenhum. Eu acho que os dois partidos ficaram aquém do que eu esperava. O PSDB fez um governo com grandes méritos. Acho que o governo Fernando Henrique, com a estabilidade da moeda, tirar esqueletos financeiros do armário foi bom, mas ele não foi muito além da economia e da finança. O PT promoveu uma inclusão social que eu acho admirável e ainda é o único grande partido que vota contra esse Código Florestal. Isso eu respeito. Também respeito a presidenta da República, que acho que é uma pessoa que está tentando melhorar as coisas. Agora, eu esperava mais de cada um dos dois. Eu esperava que o PSDB fosse um partido que lutasse pela melhora das condições do Brasil, sociais, mais do que lutou e mais do que luta. Eu esperava que o PT não tivesse cedido em questões éticas como cedeu. Depois de anos no poder, valeu a pena ao PT abrir mão de certos valores? A pergunta é sua, então responda. Olha, eu acho que se o PT não tivesse entrado no governo, nós íamos estar pior. Porque hoje nós temos uma situação social bem melhor do que nós tínhamos 10 anos atrás. Essa coisa da classe D e E ter ficado menor do que a classe C, quer dizer, de ter havido uma evolução social muito grande, é muito boa. Também é bom que hoje qualquer partido que seja eleito no Brasil tem quadros para exercer o poder. 20 anos atrás, se o Lula tivesse vencido do Collor, ele não teria quadros para colocar no poder. Hoje nós temos. Hoje o Congresso inteiro é praticamente composto de partidos que estiveram ou estão no poder. Todo mundo sabe que é o poder, todo mundo experimentou isso, todo mundo experimentou a dificuldade que é estar no poder, que não dá só para fazer bravata. Isso é um lado bom, o Brasil ficou normal. Lado ruim, não temos mais uma oposição de esquerda. Não temos. O que nós temos à esquerda de oposição é muito pequeno e é muito vago e é muito fora da realidade. Nós não temos uma reflexão crítica, vamos dizer, contra o que está aí, que seja boa, sabe? Que diga, bom, poderia ser melhor, poderíamos ser mais exigentes. A discussão no Brasil quase toda de um moralismo muito baixo. Ninguém é contra a corrupção, não ninguém, porque a pessoa é contra a corrupção do outro partido e cala a corrupção do partido dele. Como é que você vê a mídia e seus discursos? Pobre. Eu acho que nós temos pouca discussão que aprofunde as coisas. Eu acho que a mídia, ela se contenta com essa discussão muito superficial, que é só da moral atacando o inimigo. Nabokov, que hoje tem uma altura de Joyce, Proust, Kafka. Claro que no Brasil só leram Lolita porque querem comer uma garotinha, tudo bem. Mas o Nabokov foi a Nova York para dar uma aula sobre literatura russa.
E em lá chegando, claro, os garotinhos bem alimentados, olhos verdes, olhos azuis, as meninas bem bonitinhas, já donos do mundo. O que é que esse cara vem da literatura russa? Nós já sabemos, eles estavam esperando o burocrata do partido stalinista. Não? Quando Nabokov entrou na sala de aula, ele entrou com uma elegância que quando o russo atinge essa elegância, o inglês é um mendigo. Ele olhou, os garotos olharam, o que esse cara vem fazer aqui? Olhou para as 3 janelas, 3 grandes cortinas. Ele foi na primeira janela, fechou a primeira cortina, foi na segunda janela, fechou a segunda cortina, foi na terceira janela, fechou a terceira cortina. Veio na primeira, abriu um pouquinho, quase até metade, entrou aquela luz, isso é Pushkin. Foi na segunda, abriu quase depois da metade, entrou aquela luz, disse, isso é Gogol. Foi na última, abriu inteira e disse, isso é Tolstói, vamos falar sobre literatura russa. Aí a garotada adorável, então os professores têm que pegar esses determinados momentos de alguma jogada teatral para os alunos. O que é que você está lendo atualmente? Estou lendo um livro do David Lodge, um crítico literário e romancista divertido em inglês, um livro dele sobre H.G. Wells, chama A Man of Parts. É uma delícia. Assim, o homem não conhece a vontade e o caminho de Deus. Então o homem, ele quer mudar os princípios de Deus. E a Bíblia fala que aquele que tirar uma vida, ainda que está informe, ele é homicida, e a Bíblia diz que os homicidas no céu não vão entrar. E os discursos religiosos que condenam o aborto e a união homossexual? Isso é uma tristeza. É uma tristeza que isso tenha algum peso no Brasil, porque é um atraso muito grande. Acho que a questão da união homossexual é uma coisa que diz respeito só aos interessados, não faz mal a ninguém. O aborto eu sei que é uma questão mais complicada. Agora, o aborto de alguém que não vai ser um alguém, que vai morrer tão logo nasça, como o caso do anencéfalo, é uma questão que deveria ser incontestável. Não há por que discutir isso. Isso não significa o aborto de um ser viável, porque é um ser inviável. Então, essas questões, elas puxam a nossa discussão para baixo. Frase sua. Eu acho que existem alguns vazios em nossa historiografia. Cite 4. Guerra do Paraguai, muito pouco estudada, agora há trabalhos bons, mas antes não havia. As revoluções populares. Guerra do Paraguai mostrando que o Caxias foi um grande canalha. Nem sei, mas mostrar mais coisa. Por exemplo, uma coisa que falta, no norte de Goiás, entre 1950 e 60, houve bases, não sei como chamar, houve uma guerrilha ou alguma coisa comunista. Não é a guerrilha dos 70 e pouco, é uma guerrilha ou uma ocupação dos anos 50 e 60, que foi liquidada já no regime militar. Isso praticamente não é estudo. O massacre de Vila Planalto. Vila Planalto, lá em Brasília, em 57 ou 8, dizem que foi massacrado um grupo de candangos que reclamou do feijão azedo. Há uma controvérsia hoje se isso aconteceu ou não aconteceu. Na cidade que estava sendo construída para ser capital da República, a gente não sabe se no parto dela houve ou não essa chacina. Eu acho que é uma coisa que tem que ser pesquisada. Apesar de filósofo, você sente alguma emoção cívica por ser brasileiro? Eu gosto muito do Brasil. Eu me sinto muito... Eu gosto, é um país que eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu amo esse país. É uma coisa afetiva e que acontece, inclusive, quando eu ouço o hino, que eu acho muito bonito, embora incompreensível para uma pessoa que não faça análise sintática. Você chora? Não chegou a... Nem ouvindo o hino nacional no Corinthians, todo mundo cantando? Não. Nem diante da beleza? Da beleza, às vezes, sim. Beleza, às vezes, faz a gente chorar. Você serviu o Exército? Não. Por quê? É muito raro, ou era muito raro, alguém de classe média se chamar de servir o Exército. Eu fui dispensado, sei lá se era por excesso de contingente, não, era sorteio de mês. O meu mês foi sorteado fora. Eu detestaria servir o Exército. Qual foi a maior transgressão que você praticou na vida? Conte, porque senão a gente vai pensar pior, hein? Olha, é ruim dizer isso, mas trânsito.
sabe, transgressões de trânsito. Não sei se é alguma pior do que isso. Nunca soneguei, mas talvez trânsito. Você costuma mentir? Às vezes. Por quê? Olha, não é tanto mentir, mas é que existem certas coisas que a gente tem dever de dizer a uma determinada pessoa, não a outras. Tem coisas que eu tenho o dever de dizer para quem está comigo, para meu filho. Não sou obrigado a dizer a outras pessoas. Como é que você gostaria de morrer? Com 100 anos de idade, Aquele negócio aqui, lúcido, no hospital com aquilo assim? bem de não? saúde, na cama em casa. Quer dizer, você quer o impossível. Bom, e daí? É o que Você eu não vai quero. sentir uma agonia para a morte, nada? Bom, caso haja reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Olha, no bate-pronto, eu penso na reencarnação mais nobre que é para os astecas. Quero ser reencarnado como colibri. Aqueles guerreiros astecas temíveis, eles achavam que quando eles morriam em batalha, ou assim, na coisa mais digna, eles voltavam como colibri. Eu queria ficar ouvindo você mais ou menos uns 18 dias seguidos, uma pausa de 2 dias, depois mais 6 anos. Queria ficar te ouvindo. Porque eu acho que o que você alimenta, o que você faz a cabeça da gente mexer, lamentavelmente, eu não posso te provocar muito, porque eu gostei. Mas tudo bem, eu vou perguntar outra coisa para terminar. Não sei bem se é para terminar, não. Eu vou pedir a você que em um determinado momento da vida você não conseguiu falar o que você gostaria de falar. Então, por algum motivo que ninguém sabe qual foi, você não conseguiu falar. Essa televisão é a televisão mais livre que tem. Aliás, como deve ser toda a televisão pública. Aliás, como deve ser todas as televisões. A liberdade tem que estar em todos os lugares. Então, aqui é uma liberdade tão fantástica que você pode falar o que você quiser. Então, eu quero que você olhe para aquela câmera lá e diga tudo o que você gostaria de dizer para as pessoas para terminarmos a entrevista. Olha, coisa que eu não disse, eu acho que tudo que eu disse, que tudo que eu quis falar, eu disse em algum momento da minha vida. Acho que eu nunca me privei de liberdade de expressão, exceto quando eu era jovem e nós estávamos sob a ditadura militar. Então, se fosse para falar alguma coisa que ficou guardada na garganta, seria um grande abaixo à ditadura, com muitos anos de atraso, com 40 anos de atraso talvez, mas seria o que eu gostaria, o que ficou cravado na garganta de muito tempo atrás. Se é para falar o que eu gostaria de falar hoje, o que eu acho que é mais importante hoje é que as relações humanas estão mudando muito. E eu acho que a coisa mais importante a pensar, talvez, são quais são as mudanças no amor que estão ocorrendo e como que o amor pode ser alguma coisa livre e como a gente pode ter a felicidade na relação com os outros. Que eu acho que nós temos hoje mais liberdade afetiva, não sei se temos mais felicidade. Eu acho que se pudéssemos ter liberdade e felicidade, seria um grande ganho. Então vem cá, dá um abraço. A única coisa falsa desse programa é o abraço. Às vezes me perguntam como eu, escritor e roteirista, reajo ao poder das novas tecnologias que transformaram o mundo da palavra escrita. Eu me divirto inventando uma história em que, em meados do século XIX, alguém pergunta a Gustave Flaubert, grande escritor, se a substituição da pena de ganso pelas canetas com pena de metal mudou a literatura francesa. E faço Flaubert responder, acho que não, mas mudou a vida dos gansos.